Olá, a gente começa agora mais um Café com o Presidente. Eu estou aqui com o Rafa Zimbaldi. Rafa, obrigado por me receber. Olá, Vancini, olá a todos que nos assistem. É um prazer tê-los aqui conosco. E o tema de hoje do Café com o Presidente é a reforma política. Rafa, eu começo te perguntando, uma reforma política hoje, ela é necessária, já que a última alteração que a gente teve na política foi em 1988, junto com a Constituição? Eu acho que não só necessária, ela é obrigatória, né, Vancini? O momento que nós estamos vivendo, isso prova de que a necessidade da reforma política é urgente. Então, eu acho que o Congresso precisa iniciar esse debate para mudar o momento eleitoral, até para conscientizar a própria população a participar do momento eleitoral. E como que essa reforma ela tem que ser feita? Ela tem que começar um debate no Congresso, junto com a população, ou tem que ser separado? Bom, Vancini, eu acho que precisa acontecer as duas coisas paralelamente, né? Eu acho que a população tem que participar, a população precisa acompanhar e dar, dar as suas opiniões, mas eu acho que existem pontos que precisam, o próprio Congresso precisa se conscientizar, né? Esquecer um pouquinho as questões pessoais, porque muitas vezes os parlamentares eles decidem pensando num momento pessoal, numa situação pessoal, né? E aí eu acho que fica muito complicado, porque num Congresso onde você tem 513 parlamentares, é difícil você atender cada deputado, né? Então eu acho que o que precisa é ver o conjunto e ver qual a melhor reforma para o Brasil e não exatamente para cada parlamentar. Um dos pontos mais críticos é em relação ao financiamento de campanha. Atualmente esse financiamento ele se dá por verbas públicas e privadas e a reforma política prevê tirar o recurso privado do financiamento. Esse tipo de alteração, ela pode ajudar a acabar com a corrupção? Eu acho que é um ponto importante. Primeiro, Vancini, eu acho que antes até do financiamento precisaria ser discutido a questão de número de partidos existentes. Hoje nós temos mais de 35 partidos existentes no nosso país e pelo menos mais 25 partidos esperando, aguardando o julgamento no TSE para serem criados. Então, é uma quantidade imensa de partidos e eu acho que isso atrapalha a própria população no processo democrático pela quantidade de candidatos. Veja só por Campinas, né, a eleição de 2016, nós tivemos mais de 800 candidatos a vereador. É impossível a população escolher entre entre 800 candidatos, conhecer todos os candidatos. Então, acho que o primeiro ponto, antes do financiamento, é discutir o número de partidos. Diminuir aí pelo menos para uns 3, 4 partidos no máximo. E aí sim, eu acho que com o montante dos valores que são repassados como fundo partidário hoje para os partidos, aí sim teria condições de você ter um financiamento público de campanha. Mas hoje, na realidade que nós temos, com 35 partidos, um financiamento público, isso só ia onerar ainda mais a população. Então, acho que isso é uma forma de combater, não digo nem a corrupção, mas a troca de favores que muitas vezes existe, né? A empresa, e aí nós estamos vendo, pegando como exemplo a Odebrecht, que está envolvida na questão da Lava Jato. Era usual deles, né, analisarem os candidatos, aqueles candidatos que tinham chance, muitas vezes candidatos que nem deputado eram, mas não, vou dar 50, 100 mil reais, porque ele vai nos favorecer no momento que ele estiver lá. Então eu acho que a primeira coisa, antes de discutir financiamento, eu acho que precisa diminuir o número de partidos e aí sim partir para um financiamento público usando já o recurso existente que é destinado como fundo partidário a esses partidos. Porque também isso entra um pouco no que o senhor já falou sobre a população conhecer o candidato realmente. Porque hoje a gente tem as coligações partidárias que determinam o tempo de TV. Exatamente. Então a população acaba conhecendo só um ou outro. A população ela precisa ter mais acesso a quem realmente está se candidatando? Vancini, hoje você tem o tempo de TV dos partidos, mas
principalmente para o legislativo, para o executivo não. O executivo, como o número é menor de candidatos, né, mas o legislativo, meu nome é Rafa Zimbaldi, meu número é tal. Então isso, a população não conhece a proposta. Então o que é importante? Se você diminui o número de partidos, você consequentemente diminui o número de candidatos. A eleição mesmo se dará dentro do partido, aqueles que querem ser candidatos disputarão uma legenda dentro do partido, e aí sim, se for eleito dentro do partido, aí sim ele é candidato. E aí, como candidato a vereador, como candidato a deputado, ele tem condição de ir num debate na televisão, né, porque você pode fazer ciclos de debates. Sim. Se você tendo numa cidade como Campinas, você tendo uma quantidade de candidatos, vamos supor 100 candidatos, estou colocando um número aqui como exemplo, mas um número bem menor. A população terá a condição de analisar a vida de cada um, o tempo de televisão partidário dará a cada candidato ao legislativo a se apresentar, a colocar alguma proposta, e não somente nome e número como aparece hoje, e às vezes aparece uma única vez. Né? Eu tive a possibilidade de concorrer como candidato a deputado estadual no ano de 2014, eu apareci uma vez na televisão, e também só com nome e número. Então isso acaba dificultando a população em conhecer realmente o candidato, ou muitas vezes saber que é candidato. Hoje, atualmente, os partidos se utilizam de muitos candidatos pensando no voto proporcional. Queria que o senhor falasse para quem está assistindo a gente como é que funciona isso, porque nessa última eleição a gente teve isso para vereadores, né? O voto proporcional determinou quem entrou. O voto proporcional, na verdade, é o quociente eleitoral, né? Que é uma conta que você divide o número de cadeiras pelo número, aliás, o número de votos válido pelo número de cadeiras. E aí você tem um número o número do quociente eleitoral. Então vamos supor que o quociente eleitoral aqui em Campinas deu em torno de 15 mil votos. Então, o partido, a somatória de todos os candidatos a vereador, a cada 15 mil votos você elege um vereador. Então com 15 mil votos você elege um, com 30 mil você elege 2, com 45 você elege 3, e assim por diante. E aí quem são os eleitos? São os mais votados. Então por isso, muitas vezes, Vancini, que o número de votos de um candidato que foi eleito é pequeno, e o outro que está no outro partido teve uma votação maior, mas teve outros candidatos que teve uma votação maior que ele, e por isso ele não foi eleito. Também é uma coisa que eu acho que tem que ser discutida, porque eu acho que a representatividade da população está no voto. Então a quantidade significa sim, né, a representatividade da população, e não uma representatividade partidária. Eu acho que o partido é importante, o partido é uma participação democrática, mas eu acho que não é estratégia partidária para você eleger parlamentares, e sim, eu acho que é o voto da população. Então, por exemplo, o que deveria, os 33 mais votados em Campinas, ou os 90 deputados por São Paulo mais votados, serem os deputados, serem os vereadores. Puxando para âmbito nacional, o voto distrital seria uma solução para corrigir isso? Eu acho que é importante também, né? Porque você tendo o voto distrital, você também facilita a população. Primeiro que a população tem uma identidade específica com aquele candidato, né? Então aquele candidato ele é conhecido nesse distrito, nessa região, porque muitas vezes você vê candidatos que, por serem mais conhecidos, serem cantores, serem artistas, eles acabam tendo voto, mas muitas vezes nem pisou na cidade, né? Nós conhecemos deputados aqui que tiveram votações expressivas aqui na cidade de Campinas e que nunca vieram aqui na cidade de Campinas, né? Posso até citar, por exemplo, o Tiririca, que é um efeito, foi um dos mais votados no nosso país, mas nunca veio em Campinas, nunca destinou um recurso para a cidade de Campinas, e teve uma votação de mais de 20 mil votos aqui na cidade. Então eu acho que o distrito, ele identifica o candidato com a região, né?
e facilita para a população escolher. Então eu tenho aqui 10 candidatos a deputado e entre esses 10 eu quero esse aqui que vai me representar. E logicamente, Vancini, que isso também aproxima a população do deputado, não fica aquele distanciamento, porque o deputado obrigatoriamente ele precisa estar na sua base, ou seja, no seu distrito, né, praticamente toda semana. Né? Hoje os deputados saem de sexta-feira e muitas vezes muitos deles que às vezes saem da sua cidade para ir a 600, 700 quilômetros de distância, né, numa outra cidade e deixando a sua base eleitoral, onde ele teve o maior número de votos, ele acaba se distanciando. Pontos também polêmicos, como a proibição da reeleição, fim do voto secreto e fim do voto obrigatório. Qual a opinião do senhor sobre isso? São questões distintas, né? Cada um. Eu acho que a questão do voto obrigatório, eu acho que deveria realmente, eu acho que o voto ele tem que ser uma opção da pessoa em votar ou não. Eu acho que aí sim você tem uma conscientização muito maior. Bom, sim, eu vou votar porque eu quero um país melhor, porque eu quero um estado melhor, porque eu quero um município melhor. Evita também aquele voto de protesto, né? Exatamente, não porque eu sou obrigado, né? Por que eu sou obrigado? Né? E chega na porta da escola e aí a gente vê, hoje muito menos, mas eleições anteriores, você pega pessoas no dia da eleição pegando papelzinho no chão para votar. Né? Isso um sorteio. Isso. E às vezes a pessoa termina, vota naquele papelzinho que ela pegou, né? Joga fora o papel e depois não lembra. 2, 3 horas depois já não lembra em quem mais votou. Então acho que o voto ele deveria ser a pessoa ter a conscientização de que deve votar. Né? E as outras questões? Então, a gente também a questão do candidato sem partido ser uma possibilidade no Brasil. Isso a reforma política fala um pouco. O que o senhor acha disso? Eu acho que o partido ele identifica a ideologia da pessoa. Né? Como eu disse, Vancini, hoje não existe 35 ideologias diferentes. Né? Então, são muitos partidos. Mas eu acho que numa redução de partidos, eu acho que sim, você precisa obrigar para que ele saia candidato por um partido específico. Até para identificar uma ideologia. E aí sim a população começa a se conscientizar. Né? Hoje não existe essa conscientização de partidos, de identidade de partidos pela população, pelo número de partidos. Mas se você tem 3, 4 partidos, você consegue identificar um partido que você se aproxima mais. Então, a ideologia de um partido ele é mais para a esquerda, mais para a direita, mais centro. Então, eu acho que isso seria importante, essa continuidade da obrigação partidária, eu acho que é a ideologia, e até porque eu acho que o partido identifica a pessoa. Bom, eu sei que eu vou votar no Vancini, porque o Vancini vai seguir o estatuto, a ideologia partidária dele configura exatamente com aquilo que eu penso. Então, acho como se fossem regras, né? Exatamente. Tem que ser seguido. Exatamente, porque você tem pontos importantes, né? Você pega partidos, por exemplo, de esquerda. Né? Você pega partidos de esquerda que, por exemplo, visam a liberação das drogas, visam o casamento homossexual. Aí você pega partidos mais de direita, mais de centro, que são contra esses posicionamentos. E aí eu acho que é importante. Até porque eu vou saber se o Vancini é ou não é a favor da liberação das drogas. Então, se você está num partido específico de mais de centro, mais de direita, eu sei que você é contra. Né? E aí você consegue identificar. Eu não preciso ficar te perguntando, Vancini, você como candidato, você é a favor ou contra a liberação das drogas? A favor ou contra o casamento homossexual? A favor ou contra o aborto? Já sabe, já está ali. Exatamente, você já tem uma regra partidária, um estatuto a ser cumprido que eu já identifico você como candidato. Para a gente fechar, Rafa, eu tinha perguntado na pergunta anterior, além do fim do voto obrigatório, também sobre a proibição da reeleição. Seria uma das formas de tentar combater a corrupção no país? Eu acho que no legislativo não. Eu acho que no legislativo a reeleição ela é importante e necessária. Logicamente, Vancini, que aí precisa da conscientização de cada candidato,
né, não fazer carreira. Eu acho que a gente tem um limite, né? Você tem uma produtividade e uma representatividade até ser, mas a partir do momento que a população vota, né, você tem a representação popular. Se a população quer o Vancini no Congresso, no Parlamento, no Poder Legislativo, eu acho que isso é importante. Eu acho que no Poder Executivo é necessário a troca, o fim da reeleição. Eu acho que do jeito que está hoje também é bom, né? Porque hoje 4 anos é muito curto para você fazer um trabalho, até pela legislação que nós temos hoje que trava muitas vezes o prefeito, o governador e o presidente da República. Mas eu acho que você precisa deixar a população escolher, né? O que aconteceu recentemente na Turquia, por exemplo, que eu acho que é absurdo, o presidente fez um plebiscito, né, e conseguiu ficar no cargo até 2029. Né? Então é um tempo muito longo para que ele desenvolva um trabalho. E depois a população, se em 2022 ele estiver envolvido em corrupção ou algum escândalo, ele não pode ser retirado. Né? Então, por quê? Porque já está decidido que ele, até 2029 ele é o presidente da Turquia. Né? Isso, hoje, lá na frente, vai que ele consiga prorrogar esse período. Então, eu acho que é importante essa mudança, mas eu acho que tem que respeitar a vontade da população. Bom, Rafa, a gente já está terminando. Quer deixar algum recado para quem assiste a gente? Eu acho que é importante, Vancini, a participação da população. Hoje a população, diante de todos os fatos que têm ocorrido no nosso país, de tantos escândalos, a população tem participado muito mais. Mas eu acho que é a conscientização, né? Não basta, a eleição não termina no voto, muito pelo contrário, ela inicia no voto. Né? Então, a partir do momento que a população votou, é acompanhar o seu representante, o seu vereador, o seu deputado, o seu prefeito, o governador, e assim por diante, e cobrar, estar acompanhando o trabalho. Bom, o Rafa é vereador na cidade de Campinas. O que ele está fazendo? O que ele fez nos mandatos anteriores e o que ele está fazendo agora? Isso é importante. Bom, eu não concordo com determinadas coisas. Então eu vou cobrar o meu parlamentar, o meu representante, se ele está fazendo certo ou errado, eu preciso cobrar e acompanhar o trabalho dele. Eu acho que isso é o mais importante, a participação da população. E essa facilidade, né, Vancini, que a população tem hoje, desse contato com o seu representante. Né, que nem aqui em Campinas, aqui na Câmara, nós temos a TV Câmara, nós temos o site da Câmara, mas nós temos, muitas vezes, as redes sociais, que aproxima muito a população do parlamentar. Nós temos as sessões legislativas que acontecem aqui, a população pode participar ativamente, pessoalmente. Então, eu acho que isso é importante, a conscientização e a participação da população. Rafa, muito obrigado. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição, Vancini. Obrigado. Esse foi mais um Café com o Presidente, a gente se vê numa próxima.